gente! E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui para lhe convidar a assistir uma aula do Dr. Fernando Guastella. Dr. Fernando é professor do CETROS, é coordenador dos cursos de ultrassonografia transvaginal aqui da escola. E hoje ele vai falar um pouco sobre os cistos funcionais do ovário. São esses cistos que aparecem por aí todos os dias nos nossos exames de rotina e que às vezes geram um pouco de dúvida sobre o que fazer, sobre como interpretar. Então vamos lá conferir essa aula e aprender um pouco mais sobre esse assunto. Nesta aula, você vai relembrar conceitos fundamentais para um bom exame pélvico transvaginal. Uma das etapas mais importantes do exame é a anamnese. Você precisa valorizar muito a anamnese em todos os exames pélvicos transvaginais. A anamnese é tão importante que parte dela deve constar no início do laudo, como, por exemplo, a data da última menstruação e o dia do ciclo que a paciente se encontra. Agora, vamos recordar alguns conceitos fundamentais da fisiologia ovariana. Durante o período reprodutivo, é possível encontrar diversas imagens anecoicas no interior dos ovários. Quando as imagens anecoicas possuem diâmetro interno médio de até 9 milímetros, podemos chamá-las de folículos antrais. Quando o diâmetro interno médio é maior ou igual a 10 milímetros, as imagens são chamadas de folículos dominantes. Quando o folículo dominante tem diâmetro interno médio entre 18 e 26 milímetros, são classificados como folículos periovulatórios, pois a ovulação acontece de maneira mais frequente com estas dimensões. E imagens anecoicas maiores ou iguais a 30 milímetros são chamadas de cistos. Mas antes de classificarmos uma imagem como folículo dominante, devemos estabelecer alguns raciocínios. Qual o dia do ciclo menstrual? Ou ainda, a paciente utiliza algum método anovulatório? Por exemplo, paciente em uso contínuo de pílula combinada e esta imagem no ovário esquerdo com 20 milímetros de diâmetro. Podemos classificar como um folículo dominante? Antes de responder, devemos examinar o endométrio. Se o endométrio estiver com características proliferativas, este será um folículo dominante e o contraceptivo hormonal não fez efeito nesse ciclo. Se o endométrio estiver fino e ecogênico, esta imagem é classificada como um folículo retido, ou seu sinônimo, folículo residual. Ou seja, folículo retido ou residual é quando você encontra um folículo que não tem relação com a fase do ciclo que a paciente se encontra. Algumas vezes, este folículo retido pode aumentar as suas dimensões. Quando o diâmetro interno médio ultrapassa 30 milímetros, passa a ser chamado de folículo hidrópico, ou seu sinônimo, cisto folicular. O cisto folicular é uma imagem de paredes regulares e conteúdo anecoico. Habitualmente não há septos e não há componente sólido. De maneira muito frequente também se observa parênquima ovariano rechaçado, e este sinal é chamado de sinal do crescente, indicador de que a imagem tem origem ovariana. O cisto folicular pode produzir estrogênio e determinar irregularidade menstrual de início recente, mas na maior parte das vezes é assintomático. Os seus diâmetros geralmente variam entre 3 e 6 centímetros e regride na maior parte das vezes em até 3 meses, podendo em algumas situações ter duração superior, mas raramente ultrapassa 6 meses. Na conclusão do exame, caso a paciente esteja na menacme e este é o primeiro exame que mostrou o cisto, você deve concluir cisto unilocular de provável origem folicular. Então, gente, vocês viram que o Dr. Fernando falou em cisto unilocular. Então, vamos dar uma relembrada nesse conceito. O que é um cisto unilocular? Porque pode ser que não esteja claro para todo mundo que está assistindo. Um cisto unilocular é aquele cisto que não contém septos completos e não contém componente sólido no seu interior. Então, isso independe do tipo de conteúdo do cisto, tá, gente? Independente do tipo de conteúdo, se você encontra uma imagem cística que não tem componente sólido e não contém septos completos, você deve chamar essa imagem de cisto unilocular, certo? Revisado? Então, vamos lá continuar a aula.
caso a imagem esteja presente há mais de 6 meses, concluir como cisto unilocular e escrever a seguinte observação: devido ao fato da imagem estar presente há mais de 6 meses, a possibilidade de um cisto folicular é pequena. O risco de malignidade nesta situação continua baixo. Outro cisto decorrente do ciclo menstrual é o cisto de corpo lúteo hemorrágico. O cisto de corpo lúteo hemorrágico é um corpo lúteo maior que 3 centímetros. E a palavra hemorrágico significa sangue no interior do parênquima ovariano. O cisto de corpo lúteo hemorrágico pode não determinar sintomas, mas algumas vezes pode trazer uma história clínica típica. Dor de início súbito e bem localizado no meio do ciclo menstrual, também chamada de dor do meio. Algumas vezes a dor pode ser muito intensa. A complicação mais frequente do corpo lúteo hemorrágico é a rotura do cisto, que pode determinar hemorragia peritoneal de intensidade e gravidade variável. Nesta imagem, se observa cisto de paredes regulares e conteúdo do tipo hemorrágico. A palavra hemorrágico faz parte do léxico do IOTA e deve ser utilizada na descrição da imagem no laudo. Evite palavras como conteúdo com finas traves, padrão reticulado, padrão em teia de aranha, rede do pescador ou qualquer outro termo regional. A interpretação desta imagem já tem uma padronização e é conteúdo do tipo hemorrágico. Nesta outra imagem, você pode observar que parte do coágulo sofreu retração, formando o conteúdo com nível líquido. Na sua evolução, um corpo lúteo hemorrágico se modifica rapidamente, já no ciclo seguinte, com o desaparecimento da lesão ou com o desaparecimento das traves ecogênicas de fibrina, características desta imagem. Nesta situação é que você pode confundir um corpo lúteo com um endometrioma ou com um cisto de baixa ecogenicidade. Nesta imagem, observa-se um cisto de paredes regulares e conteúdo do tipo baixa ecogenicidade. Pessoal, então agora vocês viram que o Dr. Fernando usou o termo conteúdo do tipo baixa ecogenicidade. Vamos dar uma revisada em como é esse tipo de conteúdo? Conteúdo do tipo baixa ecogenicidade é composto por partículas que refletem pouco o som. Como elas refletem pouco, pode ser que você tenha alguma dificuldade de enxergá-las. Isso se você não tiver feito um ajuste adequado do seu ganho. Então é frequente que a gente precise aumentar um pouco o ganho do aparelho para conseguir enxergar esse tipo de partícula e distinguir um conteúdo de baixa ecogenicidade com um anecoico, que não tem partícula nenhuma no seu interior, tá? Quando a gente aumenta o ganho, é possível inclusive que a gente veja movimento dessas partículas lá dentro do cisto. Isso também vai ajudar nessa diferenciação, certo? Revisado? Então vamos lá voltar para a aula. Como a paciente está na menacme, esta imagem pode ser um corpo lúteo em fase final de absorção ou um cisto de baixa ecogenicidade persistente. A conclusão do exame deve ser cisto unilocular. Se no controle evolutivo esta imagem desaparecer, é porque se tratava de um corpo lúteo. Se a imagem permanecer, provavelmente não é um cisto funcional, mas um tumor de baixo risco para malignidade. Como considerações finais, gostaria de destacar que os cistos funcionais são encontrados durante o período reprodutivo e que, na maior parte das vezes, o diagnóstico é feito pela história clínica e pelo acompanhamento. Para pacientes que não estão em centros oncológicos e estão fazendo apenas exames de rotina, esses diagnósticos representam o dia a dia dos exames de ultrassonografia. Considere nessas pacientes sempre os cistos funcionais como as principais hipóteses diagnósticas. Gente, foi muito legal essa videoaula, né? Então nela vocês aprenderam sobre os cistos funcionais do ovário, como descrevê-los, como reconhecê-los, mas nós sabemos que isso não é tudo. A gente sabe que existem muitas outras lesões anexiais que podem aparecer aí durante o seu exame pélvico transvaginal e a gente precisa saber reconhecê-las e descrevê-las.
O nosso exame, a nossa categorização, a nossa estratificação de risco através do conhecimento do IOTA, muitas vezes é o que vai fazer a real diferença para aquela paciente naquele momento. Então é por isso que agora eu gostaria primeiramente de lhe agradecer pela sua companhia, por ter assistido a nossa aula. Eu quero pedir permissão para lhe apresentar um curso. É um curso que se chama Ultrassonografia de Massas Anexiais, Estado da Arte, tá? E sobre o que é que fala esse curso, o que é que você vai aprender? Primeiro que ele não foi feito para todo ultrassonografista, ele é um curso voltado para aquelas pessoas, aqueles profissionais que realizam realmente exames transvaginais na sua rotina e que tenham interesse em aprofundar o seu conhecimento nessa área de atuação. Então é para aquelas pessoas que desejam aperfeiçoar o exame, aperfeiçoar os laudos, tornar os seus diagnósticos cada vez mais precisos. Então nesse curso você vai aprender sobre todos os conceitos que são fundamentais e que envolvem descrição e caracterização das lesões anexiais. Vão aprender quais são os descritores corretos recomendados pelo grupo IOTA, vão aprender a realizar o cálculo de risco de malignidade para as lesões anexiais e vão aprender ainda sobre os principais diagnósticos diferenciais para essas lesões. E dessa forma vocês vão evitar cair em armadilhas durante os seus exames e os seus laudos aí. Depois desse curso, eu tenho certeza que seu exame transvaginal nunca mais será o mesmo. Vai ser um exame diferenciado, seus laudos vão ser reconhecidos pela precisão e a qualidade com que você descreve as lesões que encontra. Então, os alunos que já realizaram esse curso trazem para a gente um retorno de como mudou a postura diante dos exames transvaginais, de como aumentou o reconhecimento dos próprios colegas que solicitam exames. Então, os resultados são muito positivos. E o melhor disso tudo é que é um curso online, então você vai poder fazer da sua casa, no seu tempo, quando você puder e achar conveniente. Você pode, inclusive, aproveitar esse período de quarentena para se tornar um ultrassonografista ainda melhor. Então, se você acredita que esse curso é para você, se você tem interesse real em tudo que foi falado até aqui, você pode acessar o link que vai aparecer aí na tela e você vai ser redirecionado à página do Cetros, onde você vai encontrar mais informações sobre esse curso e onde também você vai poder se inscrever. Então, muito obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado e até a próxima!